apresentar então e dar continuidade, porque a gente quer ser breve, né? Ainda mais esse horário. E trazer umas críticas legais para vocês, né? Porque esse filme foi bombardeado de todos os lados. Mas antes de entrar na crítica, vamos se apresentar. Você já me conhece, eu sou @cria de fato, Matheus Souza, estudante de História da UFRJ, formado em Políticas Públicas. Hoje eu trouxe duas convidadas aí, cada uma tem muito debate interessante para trazer, cada uma com a sua perspectiva sobre o filme. E a gente pode começar pela Hanna se apresentando. Fala aí. Boa noite, eu sou Hanna, eu sou psicóloga, eu atendo também, né, na clínica, mas eu sou servidora pública da Secretaria de Assistência Social, então eu estou nessa função no momento e, bom, basicamente é isso que eu faço. Show. Solta a voz, Cláudio. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Clau, do perfil Cláudia Leituras. Voltei para o Instagram esses tempos. Tinha saído, tinha um outro perfil maior, mas dei um tempo, voltei. Eu sou licenciada em História e vim aqui só para bater um papo mesmo. Nada muito específico. Cláudio, você pode falar o outro arroba qualquer, para o pessoal saber? Porque às vezes tem gente que te conhece daquela época. Não, deixa quieto. Faleceu aquele arroba. Deixa abaixo. Faleceu. Deixa abaixo. E a Hanna, ela também foi aluna do curso do Identitarismo do Lacre ao Lucro. Se eu não me engano, foi da segunda turma, não foi, Hanna? Sim. Então, é isso, pessoal. Então, essas duas maravilhosas vão estar aí debatendo com a gente hoje sobre o filme. Bom, se vocês têm preferência para começar? Quer trazer alguma coisa, Hanna? O Cláudio? Eu acho que você poderia dar um panorama, né, do seu ponto de vista, né? Já. Bom, então, muita gente deve ter ficado curiosa, né, para saber o que eu achei de legal no filme, porque eu fiz a indicação um pouco empolgada, assim, e o pessoal, muita gente veio trazendo na caixinha, falando, achei ruim e tal, a crítica tá falando isso. Eu fui procurar, por incrível que pareça, realmente a crítica tá atacando pau nesse filme, e eu não entendi bem o porquê, né? O pessoal, em média, tá falando que parece um episódio ruim de Black Mirror, né? Eu não achei, até Black Mirror tem uns episódios que estão bem ruins mesmo, ainda mais nessa última temporada. E o filme ele tem uma perspectiva bem interessante. Ele consegue trabalhar de uma forma clara questões políticas, históricas e sociais, mas ao mesmo tempo ele vai para um lado meio místico, assim, até com os símbolos, com as narrativas que ele traz, com os símbolos que ele coloca ali na tela. Então eu acho que a direção foi muito boa nesse filme e a mensagem que ele passa é bem rica para a gente explorar. Só que eu entendi que muita gente pode não ter conseguido pegar esses símbolos, esses sinais, esses debates que estão, sim, bem implícitos nesse filme, né, que está rolando na Netflix. Bom, então eu vou tentar trazer para vocês um pouco de tudo isso, né, dessa crítica social, dessa crítica política e também um pouco desses símbolos que eu abordei aqui em alguns pontos que eu consegui analisar nesse filme. Então eu vou trazer uma primeira parte e aí eu passo para vocês vocês possam falar também um pouco dessa perspectiva que eu vou trazer, depois vou trazer uma outra parte e a gente pode ir tocando dessa forma, beleza? A primeira parte do filme, o debate gira totalmente, assim, quase que totalmente em torno da questão racial. Mesmo que de uma forma não muito escrachada, assim, né? Que eu entrei imaginando que ia ser um filme wokeizado, pretos matando brancos, brancos matando pretos, e eu me surpreendi com o ritmo do filme, que eu achei um thrillerzinho, assim, um suspense, um drama muito legal. A forma com que as coisas vão fluindo eu achei bem interessante. E em vários momentos, né, a gente consegue ver essa tensão, que em nenhum momento a gente vê um branco chamando ninguém de macaco, mas ainda assim a forma, o tratamento, a estranheza e a desconfiança levam a gente a ter esse estranhamento e essa sensação de um racismo acontecendo o tempo todo. Em outros momentos, a gente realmente consegue pensar assim, putz, mas esses caras estão muito suspeitos, hein? Será que realmente está rolando racismo ou essa galera está devendo alguma coisa? Então a gente fica nesse debate. Enquanto a gente não tem uma clareza de informação sobre o que está acontecendo ali naquela cena, naquelas famílias, né, naquela casa, de quem de fato é aquela casa, a gente acaba também ficando nessa posição de desconfiança. E isso é muito interessante, porque o filme, assim, na minha visão, o filme inteiro, ele trata sobre desinformação. Ele trata sobre o poder da informação, sobre a consciência, né? E sobre o impacto disso tudo na coesão, nas relações. Porque quando a gente não sabe quem é o outro não sabe quem é a gente está numa posição de desconfiança. Tipo, será que ele está mentindo? Será que ele vai me roubar? Será que ele vai me matar? E isso vem muito da natureza humana, né? Do impacto de anos, né, que a gente viveu dessa forma, fora desse convívio social que a gente tem hoje. E dentro disso tem também a dinâmica do racismo, né, que é muito presente na sociedade estadunidense. Lá a questão é bem mais segregada que aqui, e por isso eu achei que eles acertaram muito na forma que eles foram conduzindo isso
atrelado sempre a essa questão da informação. Quanto mais a gente vai descobrindo, mais as peças vão se encaixando, mais eles vão parecendo confiáveis, e aí a gente chega no final do filme e tem aquele boom. Putz, para alguns pode não ter sido esse boom, porque às vezes não dialogou com a bagagem da pessoa ali, né? Mas, enfim, posso passar então para você, Hanna, para a gente tocar um pouco dessa perspectiva sobre a natureza, sobre a psicologia dessas questões? Eu acho que você comentou sobre natureza humana, do estranhamento, né, de uma família com a outra, e eu observei mais para o outro lado, porque, assim, para mim o que parece é que, na verdade, é um filme muito otimista. O que soa é que, assim, vai acabar dando certo para aquela... Não contem o fim. Ô, Matheus, é sem spoiler ou com spoiler essa live? Com spoiler, gente. Já falei que ia ser com spoiler. Desculpa, gente, é com spoiler. Então, mas assim, o que me parece, na verdade, é que vai acabar dando certo para aquela... Não, talvez não para todos, né? Porque parece que está acontecendo um apocalipse ali. Mas para aquelas duas famílias que se encontram, acho que a tendência é dar certo porque eles são absolutamente razoáveis, né? Eles, né, no termo que o Winnicott usa muito, eles são suficientemente bons. E aí sim, falando de natureza humana, porque assim, a gente é o animal que nasce mais vulnerável possível. Se a gente não tivesse essa natureza de ir lá e cuidar, e dar o suporte, não teria... Seria absurdo, seria uma espécie totalmente inviável, totalmente absurdo. Então, assim, a gente sobrevive por isso. E parece muito razoável que aquelas duas famílias ali sobrevivam porque eles estão se ajudando. Eles não... O moleque, caraca, começa a cair os dentes do moleque. E eles vão lá dar um jeito, entendeu? O pai da outra menina deixa a menina lá com a mãe da outra família e essa mãe defende a menina também. Então, assim... são famílias absolutamente razoáveis, eles estão mantendo ali. Então, eu acho assim, nesse sentido de natureza humana, eu acho que está apontando para uma natureza de que é possível sobreviver. Eu acho muito provável que aquelas famílias ali naquele contexto consigam, mas também não sei se isso também é viagem, né? Porque naquele contexto ali, você vê do outro lado do rio, parece que tem uma bomba atômica já. Então, assim, não sei, é muita coisa acontecendo. Então, acho que aí vocês também podem trazer mais elementos. Show. Gostei bastante da sua abordagem, porque é isso, né? E é bem nesse sentido, vai evoluindo a relação entre eles, né? Porque no início parte de uma desconfiança e um medo, né? A desinformação, e depois eles vão construindo laços e acabam que eles realmente se integram ali, né? Acaba havendo essa parceria. E, de fato, são duas abordagens sobre a perspectiva da natureza humana, né? Uma vai dizer que a gente é egoísta, individualista por natureza, e a outra vai dizer que a gente tende a ter compaixão com os outros e tentar colaborar. E essa, inclusive, é a abordagem da Amanda, né? Que é a personagem da Julia Roberts. Desde o começo, ela trabalha com publicidade e ela aprendeu a manipular as pessoas e ela odeia as pessoas. Ela começa o filme já falando isso. Nossa, eu não suporto as pessoas. Mas, no fim, ela tá ali protegendo tanto a família dela quanto a filha do outro. Então, assim, na verdade, ela gosta das pessoas, né? Exatamente. Às vezes, talvez, a nossa dinâmica de sociedade é que reforce o pior do ser humano, né? Digamos assim. E ali, numa condição que está fora da sociedade ruindo, a gente consegue ter espaço para fazer de outra forma, né? Mas, enfim, vamos passar para a Clau. Clau, tá por aí? Que eu não consigo te ver. Eu tô aqui, trouxe a quarta debatedora aqui, a Elke, minha gata. Ela veio debater, gente. Essa é uma coisa que me chamou bastante atenção também, né? Voltando lá do começo, a guerra de informação, né? Na real, a desinformação, que é uma das características da tal da guerra híbrida que a gente tanto fala, que o pessoal fala que é teoria de conspiração, né? Você joga um panfleto ali com uma determinada escrita, um determinado idioma, e depois você joga o outro, e fala, não, isso aqui é ataque terrorista, né? Não, é outro, não é esse grupo, não é o ISIS que está atacando, é um outro grupo que isso aqui está escrito em outra língua. Então, você vê que existe ali aquela coisa de criar confusão, né? Criar o caos na cabeça das pessoas mesmo, trazendo muita desinformação. E outra coisa também, né? Quando vocês falam, a gente vê assim, o Rousseau e o Hobbes nessa história, né? A guerra de todos contra todos,
E, por outro lado, o ser humano cooperativo, né? Essas duas ideias se confrontam. Isso que a Hannah falou, da pessoa, do ser humano cooperar e cuidar um do outro. E aí aparece um cara, né, que acho que o pessoal não sei se as pessoas deram muita atenção a esse cara, que é o personagem do Kevin Bacon, que é um ator que eu adoro, achei que foi super bem escolhido ali, o cara super bem colocado. Ele se nega, né, a ajudar os outros. E ele é justamente o cara que estava mais meio que preparado para aquilo ali, né? Porque ele é um sobrevivencialista. Lógico que eu não estou fazendo nenhuma correlação entre sobrevivencialismo e individualismo. Não é isso. Mas aquele indivíduo ali, naquele contexto, ele virou individualista. Tipo, não, vou cuidar do meu, vocês que lutem aí. Né? Só que aí vem aquela questão, né? Ele sozinho vai sobreviver até quando? Né? E a gente vê muito forte essa mensagem de cooperação. Isso me lembra um pouco do The Walking Dead, né? Que as pessoas começaram a formar grupo, começaram a se juntar e quem ficava sozinho morria. Né? Mesmo aqueles caras que estavam ali de vez em quando lutando sozinhos, mas de vez em quando, mas sempre eles estavam agregando com alguém ali, porque um precisava cuidar do outro, um precisava vigiar as costas do outro. Então, eu pesquei essa mensagem também no filme. Perfeito. É isso aí. Então, uma coisa aqui que aparece em todas as análises, né, é fundamentalmente a relação humana e essa oposição ou esse se juntar em prol de alguma coisa coletiva, desde que seja a sobrevivência do grupo, né? E dentro de uma guerra híbrida, de fato, parece que o que a gente está enfrentando é isso. É a capacidade do ser humano de botar alguma coisa como para além de si, né, que seria essa coesão social, seria o outro, seria o bom funcionamento da sociedade, ou cada um se fecha no seu grupo com aqueles que são parecidos com você, que falam a mesma língua que você, se isolam um do outro e matam o que é diferente. Entendeu? Então, esse fato da guerra híbrida, que a Cláudia falou que tem gente que acha que é teoria da conspiração, gente, pelo amor de Deus, se você acha que guerra híbrida é teoria da conspiração, você precisa de fato estudar muito, porque já existem dezenas de documentos acadêmicos, milhares deles pelo mundo afora, mostrando documentos oficiais dos Estados Unidos que já foram basados até mesmo pelo Wikileaks, né? E a gente vai falar mais um pouco dessa questão, comprovando que a guerra híbrida é um modelo que já está em uso nesse exato momento no Brasil, por exemplo. Então, o conceito de guerra híbrida, a gente trabalha aqui no canal várias vezes, eu já falei sobre isso, e eu espero que vocês, de fato, quem estiver aqui, não ache que isso é uma teoria da conspiração, porque esse filme, sim, é um filme de ficção, mas essa abordagem que faz sobre a política, sobre essa guerra, sobre esse jogo de interesses e as armas que eles usam, é muito realista mesmo. E é esse o ponto que me chamou tanta atenção nesse filme. Eu não dei play nele imaginando que eu ia ver aquilo que eu vi. E o que eu vi ali é, de fato, um uso de uma guerra híbrida aplicado. É claro que vai ter coisas ali da ficção, da distopia, do futuro, da tecnologia, da mudança climática, que está ali implícito no filme, né? Porque uma cena que me chamou muita atenção foi aquela dos flamingos na piscina, né? E, se eu não me engano, só na Flórida, nos Estados Unidos, é onde tem flamingos. O resto não tem. E eles não estão na Flórida. Parece que eles estão próximos ali de Nova York, não é isso? E ali não era para ter flamingos por ali. O filme não bota em nenhum momento assim explícito que aquilo ali se trata de uma mudança climática ou, sei lá, um eixo da Terra que rodou, igual outras ficções tem por aí. Mas essa migração dos animais e animais que não deveriam estar ali aparecendo naquele local chama muita atenção. Essa é uma interpretação que eu fiz, eu não vi em nenhum outro lugar, mas o discurso da mudança climática parece estar bem implícito nesse filme também. Né? E tudo aquilo que a gente critica dentro dessa questão dessa agenda, que é o identitarismo, a fragmentação, a polarização, o ódio crescente. Então, de fato, esse é um filme que mostra como uma guerra híbrida funciona. Porque quando esse tipo de ataque surge, é claro que ali é em grande escala, cortando a comunicação e tal, mas aqui no Brasil não foi nem necessário cortar comunicação nenhuma. Pelo contrário, fizeram uso da comunicação contra nós. Páginas do MBL, por exemplo, surgiram como páginas de meme no Facebook, fazendo memes contra o governo. E a partir disso, aquilo que era um protesto por causa de 10 centavos na passagem, virou uma forma de derrubar o governo. E abriu espaço para Temer, Bolsonaro e para todo esse processo que a gente vê acontecendo no Brasil até hoje. Então, a polarização entre esquerda e direita, esse ódio, pretos contra branco, homem contra mulher, macumbeiro contra cristão, é um fruto de uma guerra híbrida. Então, isso é tudo, menos teoria da conspiração. Alguma de vocês quer trazer alguma coisa relativa a isso? A questão da... Outra coisa, mudando um pouco, né, de foco, que eu observei também, que é questionado no filme. Quem está no campo tem mais chance de sobreviver a esse tipo de guerra, a qualquer tipo de guerra, né? Tem muito mais chance.
a pessoa que se prepara, né? Tanto o indivíduo que é sobrevivencialista, que se prepara, que ele monta ali todo. Eu não sei se vocês viram um filme chamado A Estrada. Esse filme eu não recomendo ele para quem é muito sensível, tá? Mas é um filme que a história gira em torno de um cataclismo e de um pai e um filho. É também com outro ator que, assim, eu assisto simplesmente todos os filmes dele, que é o Viggo Mortensen. Eu acho que até hoje eu não perdi um filme dele, assisti todos. E ele é um pai e um filho que eles vão em sentido ao oceano, porque, assim, o mundo simplesmente foi destruído, né? E a única possibilidade de salvação que eles têm ir em busca do oceano, para ter ali uma chance de escapar. Esse filme, ele tá no YouTube. A Estrada, que é dublado em português, tá? Facinho de achar. E também é essa coisa, né? O mundo sendo destruído, tudo acabando, né? Não restou mais nada. E as pessoas ali, elas só têm umas às outras. E aí, ali no filme A Estrada, tem um momento que aparece ali um bunker. Eles, por coincidência, encontram um bunker, encontram um lugar que tem reserva de alimento. Então, quem consegue ter isso, consegue, pelo menos, se manter por um bom tempo. Eu acho que esse tipo de mensagem também é interessante, que o próprio cara, né, o indivíduo lá que o pessoal, muita gente viu ele como um fascista, né? Mas não é, ele é só um cara que é individualista, né? Ele tá cuidando dele ali. Bem por aí, né? Bem por aí. Primeiro eu, segundo eu também, né? E aí ele fala isso, né? O cara falou assim, é porque a gente não devia ter saído da cidade vindo pra cá. Ele fala, não tem mais cidade, gente. Se vocês tivessem, vocês estão vivos, vocês estão aqui. Se vocês estivessem na cidade, vocês não estariam mais aqui. Então é uma coisa a se pensar, né? Hoje o pessoal tem falado muito sobre a vida no campo. Isso eu confesso que é uma coisa que me chama bastante atenção e que pode ser para mim até um projeto futuro. Sim. Campo, tem uma página aí. Tem uma página que a gente segue, né, que eu até já convidei para a live aqui outras vezes, que é do Eurico Viana. Ele fala bastante, né, sobre essa transição da cidade para o campo. E não como uma coisa assim, prepper, né? Como dizer, tem gente que está construindo um bunker para um apocalipse zumbi. Não é sobre isso. É sobre, de fato, ter autonomia alimentar, né? Ter autonomia sobre o que você produz e sobre a sua terra. Aqui na cidade, as pessoas, a gente é condicionado a uma vida que a gente acha que existe alguma estabilidade. Tipo, você perguntar para você, o que você planeja fazer semana que vem? Quero ir para minha faculdade, quero arrumar um emprego num concurso público, alguma coisa. E a gente planeja a nossa vida, mas a sociedade ela é totalmente instável. Crises econômicas desestabilizam sociedades o tempo inteiro. Guerras e etc. Tipo, tu acha que na Palestina não tinha ninguém sonhando em fazer um concurso público ali, estudando durante anos? Claro que tinha. E vem uma bomba e cai do céu e destrói a cidade inteira, entendeu? Então, é assim, a cidade, ela é uma ilusão, de fato, porque se você for olhar na história humana, a maior parte do tempo a gente vivia em sociedades menores. E a sociedade, como ela é hoje, ela gera muita dependência, né? A gente vive da dependência, a nossa dependência que gera lucro. A gente não produz nossa energia, não produz nosso alimento, a gente não produz a nossa roupa, a gente não produz nada. 2030 você não terá nada, mas será feliz, né? Tudo em aplicativo, entendeu? Nem carro você precisa ter mais. Então, assim, daqui a pouco nem casa mais você vai ter. Então, de fato, a ida para o campo, nessa perspectiva, é uma ida para um lugar onde você é responsável pela sua sobrevivência, né? Bota aí, você não pode contar muito com o Estado no campo, mas você tem uma certa autonomia. E, de fato, quando acontece qualquer quebra na cadeia de produção, que é uma coisa muito importante de pontuar, quebra na cadeia de produção é faltar alimento no mercado. É faltar roupa para você comprar, é o sistema financeiro entrar em colapso, tá entendendo? Você vai ter dinheiro na mão, igual aconteceu na Venezuela, e não vai ter nada para você gastar. Você pode ter uma pilha de dinheiro assim, é só papel, não serve para nada, tá entendendo? E a gente vê isso no final do filme, o cara querendo oferecer o dinheiro pelo remédio. Toma aí $1.000. Porra, o pote de remédio mais caro do mundo. Nem a farma lucra com isso, o cara pegou, entendeu? Por quê? Porque o que rola quando isso acontece é escambo, tá entendendo? Então, assim, tem muito debate interessante para a gente pensar a partir daí, até porque o Brasil e o mundo estão cada vez mais digitalizando a economia. Daqui a pouco vai vir aí o real digital, que é o Drex. É muito interessante vocês estudarem sobre isso. E a tendência é que o papel moeda suma. Aí tu pensa, dá um blackout, o sistema cai durante 3 dias, você fica com o teu dinheiro preso no banco, você não tem como comprar. O que você faz na cidade? Então, assim, é só para pensar a fragilidade, porque de fato o filme é sobre isso. Você quer trazer alguma coisa, Hannah?
Matheus, inclusive, isso me lembrou uma coisa que eu ia falar também e acabou passando. Os personagens são ricos, né? Na verdade, assim, o casal que aluga a casa é uma classe média ali alta. O cara, o dono da casa, ele mexe com o mercado financeiro. Então, o cara é rico, ele tem amigos influentes. E mesmo assim, eles, nessa hora, eles são gente como a gente. Dane-se, eles são sacrificáveis facilmente, assim. Então, eu acho que é um momento que você vê ali quem é quem, assim, quem importa e quem não. Eles não foram avisados ou privilegiados. Calhou deles estarem num que deu para eles minimamente sobreviverem. E aí eles acharam até um bunker de uma pessoa sobrevivencialista, Clau. É isso que você chama? No caso aí, eu acho que era só de um rico mesmo, que estava preparado. Mas assim, eles são ricos e eles não foram, ninguém se importou com eles, com a família deles. A mulher do cara lá provavelmente morreu mesmo num acidente aéreo. Então, assim, não tem valor ali, porque só porque tinha dinheiro não parece que fez muita diferença a vida dessas pessoas, né? Pelo menos no patamar que eles estavam, que com certeza é bem maior que o nosso. Exatamente. E aí você fala, né? O filme ele tem uma abordagem assim, até meio de fé, né? Sobre essa positividade, que no final a menina fala assim, se tem alguma esperança, eu vou ver Friends. Aí o filme acaba, a hora do spoiler, pra quem não viu o final, o filme acaba com ela assistindo Friends. Então, tipo assim, olha, ainda existe esperança. Mas, na verdade, cara, se você for parar pra pensar, até o dinheiro é fé, né? Porque quando acontece um colapso desse, o papel não tem valor nenhum. Então, ele só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem valor. Quando as pessoas perdem a fé no dinheiro, uma pedra vale mais que o papel, entendeu? E o Friends, inclusive, eu vi que foi coisa da Netflix, né? Não tem no livro. Isso daí a Netflix que introduziu, provavelmente também para fazer propaganda, né? Porque acho que é na própria Netflix, né, que passa. Eu acho que tá na HBO. Eu acho que tá na HBO. Tá na Netflix? Friends? Não sei. Quando não, tá na HBO. Tá na HBO. Eu gostava quando eu era criança, mas eu era criança, né? Achava que era engraçado. Aí depois de adulta eu fui assistir. Na época que eu assisti, passava na Netflix. E eu olhei e falei, gente, mas caraca, era muito ruim e a gente não sabia. Eu não sabia porque eu era criança, né? Mas enfim. Não, eu vou É falar, muito ruim mesmo. eu tô assistindo. É bom pra dar umas risadas de vez em quando, mas tem umas cenas assim que eu falo, mano, se Friends fosse feito hoje, tinha sido totalmente diferente, porque tinha umas coisas ali bem pesadas. Não, e aquele Ross, meu Deus, aquele que é tipo assim, o cara de humanas mais machista possível. Nossa, aquele cara é horrível. Enfim, é ridículo. Mas eu achava mó engraçado quando eu era criança. E aí você vê que tem a menina mais velha, né? A Ruth, que é filha do cara lá do mercado financeiro. Ela falou, não, essa série é uma merda, tá? Né? Porque É outra bem, geração. bem essa tua geração aí, Matheus. Que, eu sei tudo, tal. Eu não trabalho em tudo porque né, não preciso mesmo. Nossa, é complicado, né? Uma geraçãozinha complicada. Ó, só de eu não estar com o cabelo pintado de roxo, azul, rosa e me chamando de Elu já é uma vitória, né? Já é uma coisa para comemorar. Opa. Tá se espalhando tipo um vírus. Tá se espalhando tipo um vírus. Mas, enfim, você vê que a estética que trabalha é bem muito isso mesmo, né? Essa menina que você falou que gosta do Friends, eu não vou lembrar os nomes dos personagens, nem adianta. E se eu lembrasse... Rose, o nome da menina pequena, acho que é Rose. Rose, então, você vê que, tipo assim, ela tá em uma outra época mesmo, porque até quando tem aquela prateleira de filmes que aparece lá, é só filmes dos anos 80, 90 e tal, e ela, até o corte de cabelo dela é inspirado no corte da Rachel, né? Então, assim, ela vive em uma outra época, vamos dizer assim. E ela... Isso eu nunca tinha reparado. Mas e ela gosta justamente da Rachel e do Ross, que é o casal mais chato. Eu falei, gente, meu Deus, eu quero ver se eles vão ficar juntos. Gente, meu Deus. Empurra, né? É um horror aquele cara, gente. Aquele cara não tem que ficar com ninguém, pelo amor de Deus. Quando eu assisti depois, eu falei, meu Deus, esse cara é o pior, tá louco, meu. Pelo amor de Deus, eu ainda tô assistindo. Me dá spoiler do Friends, senão eu vou ficar bolado. Eu nunca assisti Friends, então eu não vou nem opinar, porque eu nunca assisti essa série. Você já era adulta, você nunca... Abafa, cara. Abafa. Sacanagem. Não, mas eu acho que ainda dá pra assistir. Quem quiser uma série pra ficar rindo, pode ir lá ver Friends, aí depois você vê se tá certo ou se eu tô certo. Eu sou do tempo do MacGyver, gente. Abafa, cara. Fala, Guga. A gente já se apresentou no início da live. Mas se você quiser depois, só voltar um pouquinho aí. A gente já se apresentou no início. Assim.
Então, a gente está falando um pouco sobre o filme O Mundo Depois de Nós e batendo um papo sobre as observações que a gente fez nos comentários. Depois eu também vou falar um pouco do Farol para vocês, que é a comunidade que eu estou lançando. E vamos lá. Mais alguma observação sobre essa questão do Friends, né? Eu vi que como uma forma também de dialogar com uma geração, né? Porque a partir disso, muita gente, só de ver ali, nossa, Friends, já cria uma relação com o filme, né? O símbolo está ali para isso. Porque, sinceramente, para além de, tipo, ser um símbolo que conecta com as pessoas, eu não vi muito uso no porquê colocar Friends ali. Poderia ser qualquer outra série, tá entendendo? Que funcionaria do mesmo jeito. Mas, no fim das contas, a questão era, eu acho que era passar uma mensagem positiva de que existe esperança. Mas, de fato, que... Eu acho que o último episódio é o nome do último episódio do Friends. Tem isso também, né? Acaba com o nome do último episódio do Friends. Não sei. E eu vi também uma crítica falando que repete a questão dos 6 personagens, né? Que são 3 mulheres, 3 homens e envolvidos ali, não sei. Eu acho que passou por isso, assim, talvez na cabeça deles. Me surpreendeu que não tá mais na Netflix o Friends, porque eu achei que eles estavam querendo fazer um lobby mesmo para o pessoal assistir. Tá na HBO. Eu não entendi também não, tá na HBO. Mas tá todo mundo junto, né, gente? É os mesmos fundos, então tá tudo certo. Total, a BlackRock detém ações, né, de tudo, desde da Petrobras até Netflix, demora HBO também, faz, tudo aí. Mas então, é basicamente isso. Enfim, eu queria trazer um ponto para vocês, né, até relacionando um pouquinho com história aqui, porque esse filme está repleto de símbolos, para quem gosta de catar essas coisas aí no ar. Um deles que eu achei interessante para trazer para vocês, né, que até reforça essa temática racial, que é justamente o nome do navio que chega na praia lá arrebentando tudo. Né? Ele significa leão branco, né, escrito em inglês, e esse nome desse navio foi o primeiro navio a chegar nos Estados Unidos levando africanos, né, para trabalhar, e é considerado o início do processo de escravidão nos Estados Unidos. E ele desembarca lá em 1619, né? Então eu achei interessante porque a partir dessa abordagem, né, do navio chegando ali na costa e tal, com esse nome escrito, a gente coloca mais uma camada aí nessa questão racial, né, que é a filha do dono da casa, ela tem esse quê mais radical, assim, né, podemos dizer, em várias cenas, né, ela fala explicitamente que eles são brancos e tal, então ela tá ali para simbolizar justamente a mentalidade dessa galera mais puxada assim para o woke, né, dessa luta racial e tal, que acha que tudo se define a vamos matar os brancos que o mundo vai ser um lugar melhor, e eu vejo muito dessa radicalidade nesse personagem. E a partir do momento em que o navio vai lá e invade a costa, é justamente depois dessa cena que eles estão em casa, anoitece e tal, que chegam os negros batendo na porta. Então, assim, é uma simbologia interessante de pensar do porquê eles colocaram o nome do navio, né, ali, e ver que tem vários símbolos escondidos ao longo do filme. E um deles também é essa questão do carro da Tesla, né, que de fato ele não anda sozinho daquele jeito. Ele precisa de GPS para andar. Só que ali eu entendi que ele estava conectado a algum outro sistema de geolocalização que não usava internet, e isso reforça a teoria que eu falei lá dos flamingos na piscina, né, que pode ter alguma mudança climática e tal, que deslocou algum campo magnético e tal. E logo depois que eu acabei de ver esse filme, eu fui ver uma notícia, eu até comentei uma notícia que eu já tinha visto, que os cientistas já estão falando que em 2024 vai ter algum momento aí que vai cair a internet por causa de um pulso eletromagnético do Sol. Bom, já é narrativa ou não, teoria ou não, mas isso casa muito com o que a gente vê ali no filme, né, que poderia ser facilmente uma erupção solar, que acabaria com a internet, e aí de fato não seria um ataque de ninguém, né, o mundo todo se atacaria só por achar que alguém atacou eles, e faz muito sentido com a narrativa do filme. Mas outras pessoas também mandaram essa mesma notícia para mim, falando assim, Cria, olha isso aqui, acabou o filme, eu fui procurar, achei essa notícia aqui, achei que eles já estão avisando a gente. Porque, de fato, aquilo que eu falei, a sociedade ela é muito instável. Pensa se por causa de uma mudança climática, ou um ataque que for, faltar a luz durante 3 dias, tá entendendo? A gente já viu um caso aqui no Brasil, né? Teve um estado brasileiro que teve um apagão e a sociedade foi pro ralo, irmão. Tinha gente tacando os outros no fogo. A gente recebia vídeo disso, tá entendendo? Então, assim, o bagulho ficou surreal, né? Mad Max, entendeu? Então, eu acho que é justamente essa abordagem que o filme traz. Ele tem vários símbolos, várias coisas que estão bem escondidinhas ali. E muita gente pode não ter gostado do filme justamente por não entender a abordagem e essas críticas mais profundas, né? Esses easter eggs.
Bom, pessoal, E eu vocês acho querem. que o grande parte nem se deu o trabalho de ver. Como eu contei, né? Quando o Matheus veio me falar do filme, eu falei assim, não, ele, né, me falou para assistir tudo. Aí eu falei, então, comentei do filme com a minha analista. Ela falou assim, eu perguntei se ela tinha visto, ela falou, não, e nem vou ver, tá todo mundo falando que esse filme é péssimo. É isso. A crítica falou, tu já torce o bico. Tá procurando no Google É o Filme pra assistir. Não, esse efeito, filme é ruim, não vê é não. o efeito Sound of Freedom, né? É, isso aí. Esse filme é fascista, eu não vou assistir. Esse Já filme não sei cancela o antes de ver. quê, extrema direita. Cara, nem Exatamente. viram, né? Ai, o filme é do Canon, gente, pelo amor de Deus. Esse período que estava passando esse filme foi um BO, né? Porque, o filme, cara, vamos ver o filme. O que era o filme? Sobre tráfico humano, né? Uma realidade e essa coisa, eu estava até comentando com a Ana hoje, né? Que não é uma nem duas pessoas que falam isso, não é um pensador, são vários, né? Muitos, né? Que hoje em dia nós temos mais escravizados do que no período que a escravidão era legalizada, né? Então, é uma realidade que mostra no filme uma galera, não quero ver, porque, sabe, fizeram, né, uma campanha com. Então, não vou ver o filme porque falaram. Gente, vejam o filme, né? Ou então não vejam, mas quem quer, porque não viram, né? Porque o filme é muito interessante mesmo. É um filme que, esse filme que a gente está comentando aqui, né? A gente vê muita coisa nas entrelinhas. Essa dependência de eletricidade aí que você falou, Matheus. Né? Se acabar a eletricidade, acaba tudo. Acaba o mundo. Volta para Vai as ser um cavernas. novo mundo. O ser humano vai ter que se readaptar de uma outra forma. Né? Até porque outras fontes de energia também você tem limitações, a não ser energia nuclear, né? Mas, assim, se acabar, já era. E essa coisa de pulso eletromagnético, outra série que fala sobre isso é 3%, que é uma série brasileira, não sei se vocês assistiram. Ela tá na Netflix, é bastante interessante essa série, 3%. Porque ela também gira em torno de um cataclismo, né? E é no Brasil. O Brasil virou um imenso deserto, a Amazônia acabou. E tudo tem muito a ver com o tal do pulso eletromagnético. Eu recomendo. Tem um livro, né, dessa série. E a série realmente é muito boa, produção brasileira. Acho que vale a pena dar uma chance. Tem muita coisa louca, né, que você já me falou. Mas abstraiam, né? Mas a história é muito ela é muito bem construída, né? Bons atores, personagens interessantes. Eu gostei muito dessa série. Uhum. Então, uma coisa interessante que você falou, né, que o pessoal eles vão nesse efeito aí de é fascista, não vou ver, é ruim, não vou ver. É um tempo maravilhoso para isso, né? Porque justamente o que as pessoas estão fazendo é julgar as outras pela embalagem. Mesmo, a gente tem o racista que julga o outro pela embalagem e a gente também tem aquele que seria o revolucionário que está julgando os outros pela embalagem também. Então a gente acaba não saindo da mesma posição. Tá todo mundo se julgando pelas aparências, por superficialidades e se segregando. Parece que as pessoas, elas quando entram no espaço, elas querem estar lá para encontrar as diferenças e já segregando, já falando, não, aqui é meu lado, aqui é o meu, esse tipo de pessoa aqui é o meu favorito, eu só vou ficar perto do que eu gosto, do que eu me identifico, do que é igual a eu. E vou me isolar o máximo possível do diferente, porque o diferente, ele ataca a minha existência, né? Ataca a minha corpa. É assim que se tornou o mundo. Então é maravilhoso para eles, né, fazer uma campanha desse tipo. Lança um filme super interessante, produzido para alertar o público sobre algo que acontece no mundo todo e é muito pouco falado. Aí que a galera fala, não, cancela que é de direita. Pronto, ninguém mais precisa assistir, porque o filme é da direita. Se você vê, você tá financiando o Bolsonaro. Tipo, é basicamente esse discurso, entendeu? Então, a gente vive um tempo que realmente as pessoas não estão interessadas em se unificar. E aí a gente volta para aquela abordagem do filme, né? Porque como se vence uma guerra híbrida? Justamente fazendo o contrário do que eles querem. A gente pensa assim, quando a gente vai estudar o Brasil colonial. Mas os índios eram tão burros assim ao ponto de não perceber que os europeus estavam usando eles uns contra os outros para colonizar? Será que os africanos eram tão burros assim para não perceber que os europeus estavam jogando eles uns contra os outros para poder colonizar? Será que as pessoas não estão percebendo isso até hoje? Porque a gente vê o discurso do Lula, né, falando que quer chamar os europeus e os estadunidenses para cuidar da Amazônia. Tipo, o colonialismo mudou de cor, né? Botou purpurina ali em cima e... Não, antes os caras vinham aqui, desciam o cacete, escravizavam e roubavam.
Agora eles falam que querem cuidar e continuam roubando. Então, as pessoas elas estão cada vez mais superficiais e não buscam, de fato, se aprofundar. Porque se aprofundar é justamente ir contra esse fenômeno que está acontecendo. Quando a gente passa por um processo de guerra híbrida, o que eles querem é que a gente se mate. Eles querem que a gente faça o serviço por eles, para não ter que mover nenhum tanque de guerra para cá. Por quê? Porque a gente vai olhar um no outro, o inimigo. O preto vai olhar para o branco e vai falar: esse branco aqui, ele é o problema, calado, já está errado, ele tem que sumir da face da terra. E o branco vai falar a mesma coisa porque os negros estão aumentando a criminalidade, o uso de drogas e etc. E a gente não vê que quem dá a droga, quem dá a arma, quem dá a pobreza, quem dá a fome, é quem está lucrando e roubando a gente e dizendo que quer cuidar. Então, assim, é assim que se vence uma guerra híbrida. É aquela cena ali final, o cara no meio desesperado pedindo por Deus não se matar e o outro falando: ele não vai atirar não porque ele é meu amigo, tá ligado? E o outro falando: pô, tá bom então, não vou atirar não, toma aqui o remédio, tá ligado? De uma certa forma, cada um com seus interesses, e é claro, o interesse sempre está por trás, até porque é muito difícil acreditar que o ser humano, por pura iluminação, vai querer ajudar o outro, mas a gente tem que, de fato, encontrar o que a gente tem de interesse em comum e se mover por isso, porque senão a gente só está fadado a se fragmentar cada vez mais, se odiar cada vez mais, e no fim das contas fazer serviço sujo por eles, que é uma guerra civil, porque o Brasil está nesse rumo, de fato. Eles quase conseguiram isso, né? Tá quase conseguindo. A gente viu na época das eleições que teve lulista e bolsonarista atirando no outro, assim, e as pessoas achando, ainda torcendo. Gente, pelo amor de Deus, né? Numa festa de família até, gente. Tragédia. Um monte de Natal aí, a galera tudo apartado. Natal chegando e não vou para casa do parente, porque, né? Tem uns comentários interessantes aqui. A Helen Caroline, acho que é Helen Caroline, ela comentou aqui: vocês perceberam que no filme a notícia do ataque hacker estão toda hora do celular, como se isso passasse despercebido para a massa. É um fato, né? As mensagens são, vêm e vão. A mensagem estava aqui, agora sumiu. É muito interessante. Exatamente. Eu fico pensando assim, né, esse negócio de polarização, né? Aí quando você vê, às vezes as pessoas têm pensamento, até assim, os pensamentos coincidem, mas as pessoas estão brigando em torno de figuras, né? Não sei se vocês viram aquela pesquisa, né, que fizeram um levantamento, você que postou, Matheus. Foi. O que o brasileiro pensa sobre. O que o brasileiro pensa sobre pena de morte, o que o brasileiro pensa sobre responsabilidade penal, o que o brasileiro pensa de endurecimento das leis e tal. E a coisa era muito parecida. Poucas coisas tinham uma diferença grande, né? Então o brasileiro ele pensa mais igual do que diferente. E as pessoas estão brigando, mas aí você está brigando por quê mesmo? Né? Por causa de que você está brigando? Né? Tá brigando porque a ONU chega e fala: não, o STF tem que aprovar isso, tem que aprovar aquilo, tem que colocar, e não foi nenhuma reivindicação popular. Não estamos dizendo nem o que é, o que não é, mas são, né, várias coisas. Sim, é aquela história, é pauta trabalhista, e a direita é contra direitos trabalhistas. Que direito que é? Que direita que é contra direitos trabalhistas? A direita da internet. Porque o trabalhador não é contra direitos trabalhistas. E o trabalhador ele pode votar tanto na direita quanto na esquerda. E ambos são a favor. Ninguém na periferia quer perder direitos trabalhistas. Então tem que ver quem é que é. Porque a internet não reflete. Eu não acho que a opinião de internet reflete a população brasileira. Reflete o povo. Quem é direita, quem é esquerda, não estamos Exatamente. mais... Sim. Sim, a gente vê que é uma coisa plantada, né? É uma coisa plantada isso, né? Para dividir mesmo. Você vai enfraquecendo o povo, né? Você vai, por exemplo, diminuindo o cuidado com as crianças. Você cria um monte de lei de proteção, mas você não põe essas leis em práticas, né? Você vai diminuindo o cuidado com a próxima geração. Você já não cuida dessa geração aqui, né? Eu vi a conteúdos assim inimagináveis que não é positivo nem para adulto. Essa geração aí está exposta a isso. É o TikTok. Não tem proteção nenhuma. Você vai diminuindo o QI, à medida que o tempo avança, o QI das gerações elas vão reduzindo. A minha geração já tinha, eu vi aí pesquisas dizendo que a minha geração tem um QI maior do que essa de hoje. E nós já somos considerados aí bem velhos, né?
Ele já tá bem velho aí, pessoal dos anos 70, 80. Já tá... você ainda é geração X, né? Olha, eu acho que querendo você entregar é essa idade. boomer. Acho que é boomer. Eu acho que você ainda é geração. Não, boomer é mais antigo. Eu acho que você é geração X. Eu não sou sei millennial essas. e o Matheus é essa nova geração aí. O Matheus é que é o mais preocupante. O objetivo da Hannah nessa noite é desmascarar a idade de todo mundo. Gente, eu nasci nos anos 70, tá bom? Então, eu nasci nos anos 90. Então, o problema é a regressão do Matheus. Obrigado, vamos expurgar. A gente estava falando aqui de fazer o como? Eu vou falar, não, de 90 fora. Mas a gente tem que ver que uma geração pariu a outra, né? Sim, exatamente. Tem que ver isso, né? Pessoal, uma geração pariu a outra. Não necessariamente, né? Não é bem assim, né? Que nem assim, tipo, os nossos filhos pequenos já são outra geração. Estão chamando de geração alfa, né? Vamos ver, espero que seja mais legal aí. Sim, eu quero saber onde é que foram parar as crianças cristal, as crianças índigo, que o pessoal falava. Vocês lembram disso? Onde foram parar? Foi parar esse povo? Sempre acreditaram. Sumiu, né, esse povo? Não, isso aí pois cadê esse povo? Sumiu, né? Era o plot twist da O live. que foi, Matheus? Não, eu tô falando que entregaram o plot twist da live aqui, ó. Vieram contar o final da live. A Ellie mandou aqui, ó. Fala, Ellen, beleza? Ellen mandou aqui, ó. O plot twist da live, para quem ficou até agora, galera, é o seguinte: Barack Obama e Michelle Obama são os produtores executivos do filme, de fato. Aí você vai falar, Matheus, por que o filme é tão bom para mostrar uma guerra híbrida? Em detalhes. Porque o Barack Obama participou em detalhes do roteiro do filme para deixar ele bem realista. E para quem não sabe, Barack Obama foi um dos responsáveis pelo Euromaidan, pela crise política no Brasil de 2013, Primavera Árabe. Até na Venezuela, os caras usaram o modelo que foi implementado pelo governo Obama para intervir, que é a guerra híbrida, para intervir na Venezuela, na Bolívia, com o Evo Morales, etc. Então, esses caras fizeram esse filme. Aí a gente tem que achar que não, gente, isso aí é conspiração, que maluquice, não. Só porque o Obama... Sim, tá escancarado, né? Sim, escancarado, né? Nada melhor do que escancarar. As pessoas olham e falam assim, isso é filme entretenimento, né? E de fato é entretenimento. Então, assim, você usa entretenimento para escancarar, a pessoa associa aquilo com entretenimento. Ela não vai associar com uma coisa mais séria. Estava falando daquele filme Demolidor, né? De 1993, que na pandemia ele bombou um pouco esse filme, né? Porque as pessoas se lembraram que lá naquele filme fala que houve tantas pandemias que chegou um momento que as pessoas não se tocavam mais. Elas não se beijavam, elas não faziam sexo, elas faziam sexo através de um aparelho de realidade virtual. Né? E já existe, né? Então, porque foram tantas as pandemias, aí as pessoas, nossa, esse filme profetizou a pandemia. Será que profetizou? E tantas outras coisas, né? Você tem uma sociedade com alimentação controlada, todo mundo era obrigado a ser vegano. Gente, quem não assistiu o Demolidor 1993, do Sylvester Stallone, assistam esse filme é necessário. Ele tem uma pegada meio comédia, o pessoal... Na época que passava, o pessoal não levava muito a sério, mas hoje as pessoas assistem, elas ficam até meio assustadas, porque elas estão vendo algumas coisas ali em processo. Assim, a guerra por comida, né? A galera ali brigando por conta de comida. Então, é um filme muito bom. Assistam, vocês vão gostar. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, né? Os atores aí da minha época. Às vezes a gente assiste uma coisa e acha que é só como entretenimento, mas não é bem assim, não. Tem outras coisas ali. E hoje em dia as coisas elas são muito explícitas, que é justamente aquela coisa de dessensibilização, né? Você já não fica mais sensível a certas coisas, né? Essa coisa de, por exemplo, coisas muito explícitas para crianças, né? O pessoal fala, não, mas tem que mostrar mesmo, a criança tem que ver mesmo. A criança tem que saber. Então, você vai dessensibilizando a sociedade para certas coisas. Né? Vocês entendem do que a gente está falando aí. Não dá para aprofundar muito, porque também não é muito escopo da live. Mas o que eu estou colocando é a questão do explícito, né? Está escancarado. Você acha que os caras vão fazer isso mesmo? Imagina. Né? Aí os caras vão lá e fazem.
Ó, Você falou se a gente for ver Não, pelo pode Demolidor, falar. deu exemplo que é de 93, então provavelmente as coisas relativas a esse filme de agora é só daqui a uns 30 anos que vai rolar isso daí. Se a gente for ver se eles estão Eu acho que querendo antes. passar Nosso Fábio fala que é mensagem uma aí. tsunami, não vai vir devagar, não. Eu acho que é bem antes. Bem antes. Bem antes. A gente vê esse processo aí da Agenda 2030, da Agenda 2050, já é a implementação de tudo isso que os filmes estão colocando como teoria, né? E até o papel do filme de colocar isso hoje como entretenimento também é de dar descrédito a quem está apontando isso, porque a pessoa vai falar, ih, tu tá vendo é o filme demais, ó, eu vi isso aí que você tá falando para mim, isso é o roteiro do filme, pô, você tá inventando história. Não, isso aqui é a realidade, eu estudei história, eu li os documentos, eu vi os documentos da CIA, dos Estados Unidos. Não, isso aí é roteiro de filme, você tá vendo muito Hollywood, vai achar que você é o viajandão. Não à toa, os personagens que geralmente, até no Euforia, quem viu Euforia, tem uma fala maravilhosa lá daquele personagem que é amigo da Rui, que é um negão, né, que tá lá junto com ela no clube, lá onde o pessoal é dependente químico, etc. Ele ajuda ela a largar as drogas. Ele tem uma fala que ele fala muito forte sobre a indústria farmacêutica, etc. E assim, é a realidade pura. Só que ele é o personagem conspiranoico, o malucão. Então, eles acabam colocando um estereótipo para quando a gente trouxer as informações dos projetos, de como a política está se movendo, a gente caia no descrédito. Por quê? Porque a gente vai ser o malucão, o que está viajando, é conspiração, entendeu? Eu acho que tem muito esse uso também. Sim, como o cara que se preparou lá, né? Se preparou para o cataclismo lá, ele era um malucão, né? Ele era Exatamente. visto meio como um cara diferentão, maluco, né? Só que na hora que o cinto apertou, a galera lembrou dele, o cara falou, ó, tem um cara que pode ajudar, né? Tem um cara que pode ajudar. E também, né, você vê que aquela picada na perna do garoto, né? Porque aí ele passou a apresentar sintomas, né? O que é aquela. Ele está no mato ali, ele sofre uma picada, né? Alguma coisa, um inseto, alguma coisa entra ali no organismo dele. Isso é parte da guerra também, né? Total. Seja uma guerra biológica, seja uma substância química ali que vai causar algum problema de saúde na pessoa. E aí o cara fala disso, né? Depois. Fala, são coisas que, tipo, são agentes que estão usando isso, né, também para afetar a saúde das pessoas. Sim. E não E a gente vê, pode, por não, exemplo, pode ser que não pode pode ser que não falar. ocorra dessa forma, pode ser de outras formas, né? Mas a ideia está posta. Total. E guerra biológica já é uma coisa que existe há muito tempo, né? Desde a época medieval, os caras tacavam um cadáver por cima do muro para a população dentro da muralha ficar doente, né? Então, assim, isso já é uma coisa que existe há muito tempo. E ela só vai assumindo novas formas. E uma coisa que a Ellen também trouxe aqui é sobre o filme Não Olhe para Cima, né? Que é um exemplo também de Hollywood dando sinais sobre essas coisas. O mais importante do Não Olhe para Cima não é nem o meteoro, mas o comportamento social das pessoas que não querem enxergar a realidade. E isso é sobre consciência. Como eu falei, esse filme também é. O Mundo Depois de Nós é um filme também sobre consciência. Pessoas que estão conscientes de um processo, pessoas que estão totalmente alienadas, pessoas que veem sinais e se preparam. E essas pessoas que veem sinais, geralmente, ou é aquela menina que estava vendo o Cervo, que estava vendo o Netflix lá dela e vendo as informações nas séries, né, que ela fala em algum momento que ela já viu os sinais. E também tem os ricos que estão preparados já, né? O 1% ele vai receber um telefonema, entra no avião que o mundo vai dar merda agora. Entendeu? Então é sobre consciência das coisas. E o Não Olhe para Cima mostra dois públicos. O público que quer ter consciência, mas de uma certa forma acaba sofrendo por conta disso, né? Porque muitos perdem a esperança, né? Quando tomam consciência das coisas. E os outros que não querem perder a esperança, mas também não quer saber de nada e quer ficar alienado até o último segundo, entendeu? Isso é um fenômeno real. A gente vê a maior parte da sociedade brasileira está nesse segundo aspecto. Ninguém quer aprender e tem raiva de quem sabe. A verdade é essa. Bom, pessoal, então a gente já pode ir caminhando para o final. Se vocês quiserem colocar alguma coisinha aí. Tudo suave? Tem alguns comentários aqui, né? Pessoal, quem quiser comentar alguma coisinha aí pra gente também, se vocês ficaram com alguma dúvida, sobre a A live. Helen acha que esses doideiras todas vão rolar já em 2024. Olha, eu tenho essa impressão também, viu? Olha, Eu acho que o 2024 negócio já vem vai o ser. Brexit. Pois é, Deixa eu ver. eu acho também. Tem É, indeciso na live, então provavelmente eles vão demorar um pouco para escrever. sim, patriarcado de glitter dividindo as mulheres. Pois é, Glória.
Ó, a Glória também falou Hollywood da pista. Não só Hollywood, né? O noticiário, a novela, a série, tudo dão pistas sobre os propósitos, né? Você vê o tempo todo, tá cheio de trans em todo tipo de série, fazendo discurso de gênero. Tipo, se você pensar que gênero é uma ideologia sem base científica, e os caras estão no meio de um entretenimento lá, La Casa de Papel, né? Lá na 5ª temporada, febre mundial, vem a trans falar sobre como é a questão de gênero. Eles dão uma aula de gênero. Parece que é Judith Butler ali na tela falando. Entendeu? Então, entra assim, entra de maneira sutil no desenho infantil, no meio do noticiário, né? De todas essas formas. E não é todo mundo que está pronto para pegar os sinais. Essa coisa da cultura woke, né? Ela permeia tudo, né? Em todos os... Até onde ela não cabe ali, ela adentra, né? Seja o motivo que for, né? Com qual pauta for, ela vai adentrar, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm discutido isso, né? Essa coisa de a empresa, ela tem muito essa coisa de letramento, a empresa faz letramento disso, daquilo outro, né? Só que as empresas que mais incluíram pessoas foram as que justamente não tomaram essas medidas, né? A Madeleine Lasco fala disso, né? Então, não é só falar, né? De fato incluir. De fato incluir. Porque, por exemplo, tem trabalhos que muitas pessoas com deficiência poderiam estar fazendo, no entanto, elas estão fora do mercado. Pessoas que trabalham sentadas o dia todo. Pessoas que trabalham sentadas o dia todo. Pessoas que são surdas, né? Pessoas que não enxergam, que poderiam estar fazendo determinados trabalhos, no entanto, estão aí, né? Estão desempregadas. Ou estão aposentadas porque o mercado não tem interesse nessas pessoas. Então, a gente tem que ver também essa inclusão, se ela abrange realmente todo mundo, né? Não, de fato, e quando você olha para o Brasil, né, a massa de mão de obra barata, sem qualificação, como é que a gente fica num processo de industrialização, que é a 4ª revolução industrial, totalmente tecnológico, com inteligência artificial? Essa gente não vai arrumar emprego, porque muitos empregos braçais vão ser substituídos facilmente por uma máquina que faz o triplo, o quádruplo mais barato, entendeu? Então, tanto nessa questão do trabalho, tanto nessa questão da energia, né, que a gente falou, a gente começa a se questionar, tá, mas e aonde esse povo todo que o capitalismo criou, né, todo esse povo a partir da exploração da mão de obra, da exploração da prole, como é que a gente vai ficar? Qual é o espaço da humanidade nesse futuro que eles estão criando, né? Eles não dizem isso, eles não costumam falar, né? Só falam que todo mundo vai ser feliz, não vai ter nada, mas vai ser feliz. A gente falando aqui da questão da radiação, né, que o filme também fala da radiação, a praia cheia de lixo, né? Realmente, a praia, eles lá, as crianças andando e aquele monte de lixo, né, na praia. Eu também achei que podia apontar para a teoria do aquecimento global. Eu falei que tem várias mensagens ali no discurso climático. Tem várias. A própria migração dos animais, né? Exato. A mudança nas migrações dos animais. Aqueles cervos todos ali, né? O cervo, você estava falando de simbologia, eu estava vendo, né? O cervo, ele simboliza o renascimento, né? Essa coisa da esperança. Por que aparecem tantos cervos, né? Os cervos estão sempre ali de olho. Aquele momento que elas espantam, né? Aquele monte de cervo, né? Elas começam a gritar e espantam os bichos, né? Mas tem essa coisa da simbologia do cervo também. Eu não sei se eles tiveram essa intenção, não sei, eu estou aqui especulando, né? Mas o cervo representa o renascimento, né? A retomada da vida. Seria quase que uma fênix, né? Quase isso. Né? E o Flamingo também. O Flamingo, ele também foi uma inspiração, reza a lenda que ele foi uma inspiração para a figura da fênix, né? Então, essa coisa da esperança que você fala, né? Que pode haver uma esperança, né? Tá. Então, pessoal, a gente vai encerrar agora a live, né? Antes eu só queria fazer um comunicado para vocês, que hoje é o dia 12/12, né? Que eu prometi para vocês, que a gente está inaugurando a comunidade que se chama O Farol, né? Muita gente não entendeu quando eu postei o vídeo lá, falou assim, putz, parece vídeo do Brasil Paralelo, né? Falaram assim, espero que tenha sido por causa da edição e não por causa da conspiração. Mas, de fato, o que eu coloquei ali é pura realidade. O que eu falei naquele videozinho que está lá, entre os últimos que eu postei, né, apresentando a ideia do farol, é tudo que a gente debateu hoje aqui sobre essa questão de guerra híbrida, sobre polarização, cultura woke, fragmentação, essa necessidade das pessoas, né, de se fragmentarem, escolherem um grupo para ficar ali e reprimir todos os outros.
o que a gente está vendo é cada vez mais o avanço de uma agenda que coloca a gente numa posição onde a gente vai perdendo voz, vai perdendo reação, autonomia o tempo inteiro. E o que está acontecendo nitidamente na internet hoje é isso, né? A gente vê o caso da Janja aí, que eu até comentei hoje, falando que facilmente isso pode ser convertido para passar uma agenda que vai tirar ainda mais a nossa voz na internet, né? E aí você vê, quem é que vai regular isso? Vai ser o PT, vai ser o STF, o mesmo que está criminalizando quem critica a questão de gênero, jogando negros, né, nessa lei aí de ofensa racial para a questão de gênero, né, equiparando a mesma coisa. Quem é que vai legislar sobre isso? Quem é que vai definir se o que a Hannah, o Matheus, a Cláudia está falando pode ser dito? Se a gente tem lugar para falar isso? Bom, é o mesmo sistema que está aí dizendo que quer cuidar de você, né? Que está aí falando que a Europa, os Estados Unidos vão ajudar a cuidar da gente. Bom, eu não acredito nisso e eu vejo que cada vez mais está cada vez mais difícil de se posicionar aqui dentro sem perder espaço, sem perder voz. A Pri mesmo que está aqui perdeu uma conta com 20 mil seguidores por falar contra o transativismo. Várias pessoas perderam várias contas, né? A Vero é um exemplo, perdeu já várias contas também. Muitas outras páginas feministas também perderam várias contas tentando defender aquilo que é a materialidade, aquilo que é a realidade. E muitos de nós estão em silêncio. Muita gente está calada, muita gente não tem nem coragem de compartilhar o conteúdo porque tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a amizade, né? Porque vive no meio progressista e pode acabar afetando a renda dela de alguma forma. Então, pensando nisso, eu pensei em construir o Farol, que é uma comunidade, um espaço seguro para trocas, para que a gente possa se desenvolver e tenha um acompanhamento justamente para elevar o nível de consciência de vocês. A Clau, que está aqui na live com a gente, ela faz parte do Farol, ela faz parte da equipe, né? E ela também vai estar responsável por separar e-books para vocês, para quem gostou das dicas da Clau aqui sobre filme, precisa ver as dicas dela sobre livro, que são melhores ainda, pode ter certeza. Então, assim, a gente separou lá para vocês na comunidade do Farol, tá? O link lá nos stories para quem quiser assistir depois. Toda a programação. E vai ter também documentários, e-books para vocês, um espaço seguro para a gente trocar com pessoas como a Hannah, por exemplo, que fez parte da turma, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que fez parte lá dos grupos da turma e a gente tocou em debates maravilhosos. E a partir dessa troca de experiências e de visões, a gente vai conseguindo construir respostas, né? E principalmente criar rede, criar conexão. Porque, como a gente falou naquele filme, o importante nesse momento é que a gente se una, não se separe. Mesmo entendendo que ela é uma mulher branca, eu sou um homem negro, a Cláudia é uma mulher que... Pô, Cláudia, desculpa se eu errar, mas para mim você tem um traço indígena. Então, já temos aqui uma puta representatividade. Também, me considero mestiça. Aí, então, Brasileira, mestiça. Representatividade. É isso, né? A mestiçagem vai ocultando o traço indígena aí. Isso aí é uma crítica para a gente fazer até outra live. Mas, de qualquer forma, a gente já tem muita diversidade aqui, muita gente diferente, com ideias diferentes, visões diferentes, para você ver. A gente viu o mesmo filme e cada um trouxe aqui uma perspectiva única, tá entendendo? Tanto a Clau quanto a Hannah, com a sua experiência, com a sua bagagem na psicologia, né? A Clau que compartilha comigo a história aí, né? E muitas outras áreas que ela estuda. E dentro disso, a gente tem que enxergar todas essas diferenças como coisas para se unir, para gerar valor. E por isso eu estou criando esse espaço da comunidade, justamente para que a gente tenha um lugar onde a gente tenha uma certa autonomia sobre a comunicação. Porque aqui, se eu tentar responder um comentário para vocês com aquilo que eu acredito ser a verdade, com o texto sem botar nenhuma censura, o comentário nem vai, a publicação nem vai, nem envia. Fala assim, ó, viola os termos da comunidade do Instagram. Então, é o Zuckerberg que vai dizer o que eu posso pensar, como eu posso me posicionar, o que eu posso mostrar para vocês ou o que eu posso consumir. Então, a gente tem que ter essa autonomia e eu acredito que o futuro, de fato, vai ser construído dentro de comunidade. Se a gente quiser reagir de alguma forma, se a gente quiser evoluir, se a gente quiser ter mais consciência, mais visão e mais clareza sobre o que está acontecendo, a gente precisa se cercar de pessoas que veem a mesma coisa. Só assim a gente vai ter fé, oportunidades, caminhos e ferramentas para construir novas respostas. Então, eu convido todos vocês que estão aqui assistindo e quem vai assistir a gravação para entrar nesse farol, nessa comunidade e fazer parte disso com a gente, tá bom? É um propósito, é uma missão. Então é isso, pessoal. Peço que vocês se despeçam aí de quem está assistindo com a gente até agora. Pode falar aí, pessoal. Então, tchau para eles. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Minha primeira experiência em live. Não sei se eu fiz tudo certo, mas acho que rolou, né? Mandou bem, Hannah. Eu fiz poucas lives na vida também, viu, gente? Fiz pouquíssimas lives na vida, então não sou assim, não tem tanta desenvoltura. Entra lá no Farol, gente. Minha parte no Farol é leitura, é política, essa é a minha parte. É a parte que eu gosto de fazer. Conversar com vocês sobre essa questão de guerras também, né? Não tô falando de tática de guerra, mas essa questão de guerra híbrida, né?
construção de ideias. Entrem lá, façam parte, eu acho que vai ter umas trocas bem bacanas lá. Sim, a Clau é uma das melhores coisas que a internet trouxe para mim, assim, adorei conhecer a Clau. Obrigada, igualmente. Conhecer vocês também foi um presente para mim. Eu conheço há menos tempo, mas é uma pessoa também que eu gostei muito de conhecer, a gente já está com bastante afinidade aqui nas ideias, né? Através da Clau, né? A Clau é muito necessária, ela conecta as pessoas de uma forma assim, olha, eu acho que isso tem a ver com isso, gente, e ela consegue. Clau Connect People, né? A Clau em si já é uma rede social, né? A gente vai formando amizade em torno dela. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. Eu não sabia disso, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Não deixa de seguir a Hannah, não deixa de seguir a Clau, elas produzem conteúdo também, é maravilhoso. Espero que elas façam lives para vocês também, porque elas mandam muito bem. E as portas estão abertas aí para a gente fazer outras lives, outras reuniões, porque aqui vocês já viram que a gente tem muita coisa para falar, né? Então vem fazer parte da comunidade com a gente, só tem gente assim nesse nível, mano. Maravilhosa. E obrigado pela presença de todos vocês. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Nunca tivemos que lidar com um número tão alto de estímulos e informações. Quando falamos da política, o dano é ainda maior. O desafio do século não é mais ter acesso ao conhecimento, mas sim dar propósito, sentido, conectar todas as pontas soltas e construir uma visão integral. Falar de integralidade em tempos de fragmentação é de fato ir contra a maré, ou melhor, contra uma tsunami. I said once that it's coming like a tsunami, and not anymore in small waves. Quando falamos da esquerda e a direita brasileira, estamos falando de uma polarização baseada muitas das vezes em opiniões de manchetes de jornais. Há muito tempo não estamos falando de correntes de pensamento propondo caminhos e soluções alinhados aos desafios e às necessidades do povo brasileiro. Desde 2013, o Brasil é alvo de uma guerra híbrida que começou no governo Obama. A Primavera Árabe, o Euromaidan na Ucrânia, as manifestações no Brasil que levaram à queda do PT são algumas das consequências desse fenômeno. A política brasileira virou um cabo de guerra, lado A contra lado B. Nós enxergamos o processo de transformação promovido pelo confronto de duas agendas e compreendemos que a saída que precisamos não virá de movimentos políticos financiados por aqueles que se beneficiam dos nossos problemas. Esse limbo entre a esquerda e a direita tem sido um espaço de escuridão, confusão, sofrimento, desesperança. Mas isso vai acabar. Todo esse cenário que eu te descrevi pode ser muito bem representado por um grande barco à deriva no meio de uma tempestade. O barco é o país, e a tripulação, dividida, não consegue cooperar para evitar que esse barco afunde. No meio desse mar revolto, a tripulação clama por um sinal, um caminho diferente do que a tragédia que se aproxima. Mas do limbo, de onde eles menos esperavam, surge o farol.